Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Crescem os acidentes em faixas de pedestres em Belém. Uso de antibióticos de maneira incorreta podem prejudicar a saúde. A dica de saúde com a médica Cláudia Diniz. Trotes prejudicam trabalhos na central de atendimento do CIOP na capital paraense. Catedral de Belém inicia campanha para a manutenção do prédio. Na segunda reportagem da série Monumentos, memorizam a história da capital paraense. E no quadro de economia de hoje vamos falar sobre o impacto do aumento da energia elétrica na vida dos paraenses. Hoje é terça-feira, 12 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos acidentes de trânsito na capital paraense. O índice de acidentes próximo a faixas de pedestres tem crescido aqui em Belém. Avenidas de maior fluxo, como a Almirante Barroso, lideram o número de acidentes entre veículos e pedestres. Os pedestres aguardam o sinal abrir, assim atravessam na faixa com tranquilidade. Fica melhor para a gente, né, para evitar qualquer acidente, né? Tanto com a nossa classe mesmo, mototaxista, como outros veículos. Melhorou. O bom exemplo garante segurança na travessia. 90% dos acidentes são causados por imprudência dos envolvidos, seja o motorista, o pedestre ou o ciclista. A faixa de pedestre ela foi projetada e planejada para a travessia das pessoas. Então, até normatização nós temos, o tamanho das faixas de pedestre, dependendo do quantitativo de pessoas. Na pesquisa feita nesse cruzamento, o tamanho da faixa ela vai se aumentando para que esse volume de pessoas possa atravessar com segurança. E usar a calçada, que é o principal, né? O pedestre usa a calçada e chega no cruzamento onde tem a faixa, espera o semáforo fechar para ele, observar se o veículo parou, e aí você atravessa com segurança. A Avenida Almirante Barroso lidera o ranking dos acidentes. Em vias com fluxo intenso, os cuidados devem ser redobrados. A faixa de pedestres aqui da Avenida Centenário foi instalada há cerca de um mês a pedido da própria população. Após realizar um estudo de viabilidade da faixa, a CEMOB descobriu que nos horários de pico, mais de 300 pessoas e 450 ciclistas passam por aqui. Com a faixa, as pessoas se sentem mais seguras para atravessar. Tá boa, agora ficou melhor. Contudo, a sinalização e o semáforo continuam sem impedir o desrespeito. Local de corredor de ônibus, né, o Almirante Barroso hoje é uma situação complicada. Você tem calçadas muito largas, né, ela é toda gradeada praticamente no meio da Almirante Barroso, onde passa a ciclovia e o ônibus expresso. E você tem essa calçada larga de 3 metros até 4 metros, que o volume de pedestre é muito grande, você pode circular tranquilamente, mas infelizmente as pessoas tendem a atravessar no meio para cortar caminho ou fugir daquela situação de não chegar ao cruzamento onde existe a faixa. Então você tem calçadas boas para andar, planas, né? A Almirante Barroso quase toda ela é plana, é bem tranquilo de andar, e você às vezes deixa de fazer esse procedimento, aí você corre o risco de acidente. E ainda falando em trânsito, de acordo com a CEMOB, em média foram registrados 25 acidentes na Avenida Almirante Barroso, com 4 vítimas, desde que a faixa expressa do BRT foi inaugurada no final de janeiro. Ainda segundo a CEMOB, os dispositivos que registram a velocidade máxima no momento do acidente revelam que nenhum dos ônibus envolvido estava com excesso de velocidade. Os acidentes ocorridos tiveram como principal causa a imprudência dos veículos de passeio que invadiram a pista expressa e, em outros casos, a desatenção de pedestres ao transitar pela pista. E agora vamos falar de saúde. Os antibióticos estão entre os medicamentos mais usados pela população. Eles combatem infecções causadas por vírus, bactérias e fungos, mas o uso desses medicamentos é controlado pela vigilância sanitária, porque também podem prejudicar a saúde se forem utilizados de maneira incorreta. No rótulo, os medicamentos avisam: vendidos somente com prescrição médica. Se usados de forma irregular, os antibióticos podem ser prejudiciais ao organismo. A gente sabe que no nosso organismo tem trilhões de bactérias, entre as boas e as ruins, né? Quando a gente toma um medicamento de maneira errada, por exemplo, toma um antibiótico e interrompe esse tratamento antes do prazo, uma série de bactérias vão morrer,
só que outras vão sobreviver e vão se tornar resistentes. Então, quando a gente tiver novamente uma infecção semelhante, a gente for tomar o mesmo medicamento, ele já não vai ter a mesma ação. Ao receitar o remédio, o médico indica a hora da ingestão e o tempo de uso. A administração correta do medicamento é imprescindível para a eficácia do produto. Para garantir o controle no uso dos antibióticos, em 2010 a Anvisa determinou que as farmácias retenham a segunda via das receitas prescritas pelos médicos. As informações pessoais do paciente e do medicamento são enviadas diretamente para a agência dentro de um prazo de 7 dias. Os horários têm uma importância muito grande, seja com relação ao antibiótico ou com qualquer outra classe de medicamentos, porque a gente tem quando a gente toma um medicamento, a gente tem um limiar de pico de ação desse medicamento e com o passar do tempo diminui. Então, de acordo com o medicamento, se sabe qual é o pico desse medicamento no nosso organismo. E a gente tem que tomar uma nova dose para que ela continue agindo da maneira correta. O efeito do antibiótico geralmente é notado após 48 horas de uso. Com isso, inúmeros pacientes suspendem o tratamento, o que acarreta mais um risco. A gente escuta falar muito sobre superbactérias. Então, esse é o principal problema que o uso indiscriminado de antibióticos vem causar e vem surgindo, né? Quando a gente toma um medicamento que não é indicado, por exemplo, eu tenho uma infecção de garganta, eu vou tomar um medicamento por conta própria. Muitas vezes não é o medicamento correto para aquela infecção, para aquelas bactérias que estão causando a infecção. Então, isso vai causar uma resistência, algumas bactérias vão morrer, mas a gente vai ter uma resistência. E aí a gente passa, muitas vezes, essas bactérias que a gente tem que já estão resistentes de uma pessoa para outra, e aí essa contaminação se espalha, e a gente acaba tendo, principalmente em casa, pessoas com bactérias resistentes. Quando a gente vai precisar tomar um medicamento, esse medicamento já não vai mais ter o mesmo efeito. Hoje em dia, fumo, álcool, drogas, o estresse estão nos principais fatores implicados no aceleramento do nosso envelhecimento. O que nós podemos fazer para evitar essa rotina da vida diária corrida? Primeiramente, evitar o estresse. De que forma? Ficar perto de quem a gente gosta, melhorar a autoestima, ter uma boa noite de sono. O importante também é tomar água, não pular as refeições, fazer um bom café da manhã. O café da manhã deve ser o mais completo possível. Aqui eu dou algumas dicas a respeito de se alimentar com frutas, cereais, leite desnatado, sucos naturais, geleias, queijos brancos. Isso é muito importante durante a primeira refeição, porque sabemos que o nosso corpo está preparado para inventar uma batalha durante o dia, né? Com gastos de calorias, energias, e com isso nós precisamos nos alimentar desta forma correta para evitar as possíveis doenças degenerativas ao longo da nossa vida. Cerca de 1.500 manifestantes do Movimento Sem Terra interditaram nesta manhã a BR-155, que liga os municípios de Redenção a Marabá, no sudeste do Pará. Os Sem Terra fecharam a rodovia utilizando pneus e pedaços de madeira. Segundo informações, a interdição completa teria ocorrido após um caminhão tentar furar o bloqueio e atropelar uma integrante do grupo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes pedem a presença de órgãos ligados à reforma agrária do governo federal para negociação. E ainda não há previsão para encerramento do protesto e liberação da rodovia. Você sabe que todas as terças-feiras nós temos aqui no Nazaré Notícias o quadro de economia. O planejador financeiro Pedro Loureiro aborda um tema diferente, tirando as dúvidas dos telespectadores. Ele está com Caroline Guimarães e o tema de hoje é o impacto do aumento de energia na vida dos consumidores. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro Loureiro, foi um aumento de quase 35%, né? O que isso representa, o que isso significa na vida da população paraense? Olha, primeiro que é um aumento
que a gente diz estratosférico. Eu não lembro nenhuma tarifa pública aumentar dessa forma numa época de inflação relativamente controlada, né? Quem viveu aí década de 70, 80, podia até ocorrer, mas agora não faz nem sentido. Eu acho que para a população pesa de duas formas. Uma mais evidente e que ela tem um pouquinho de domínio, e outra menos evidente que não tem domínio algum. Qual é o que ela tem domínio? É a conta da sua casa. Não tem jeito. 34%, quase 35% é economizar até onde der. É uma população que já vem economizando, né, há muito tempo, vai ter que apertar mais. Isso vai afetar a renda doméstica, principalmente aquelas pessoas que têm uma renda mais baixa. O impacto da energia elétrica é muito grande. Então, imagine aí, quem gasta aí R$200 de conta de energia, vai gastar quase 270. É muito dinheiro, uma diferença muito grande. Então, não tem jeito. Naquele mais visível é apertar, segurar a televisão, gastar menos no rádio, desligar quando não estiver usando, medir na hora de passar ferro. E o que é menos evidente, que é onde a gente não tem controle, é nos investimentos no nosso estado. Então, imagine que um estado como o Pará, que já tem muita dificuldade de atrair grandes investimentos para cá, por conta de uma série de problemas de logística, falta de mão de obra, falta de apoio público para as empresas entrarem aqui de uma forma substancial, que seja bom para a empresa e para o estado, aí agora você coloca uma energia elétrica a preços absolutamente inacessíveis para certos meios de produção. Se considerarmos que nós temos o ICMS mais caro, né, no Brasil, existem outros estados, por exemplo, comparando com o Pará, que tem um ICMS igual, mas não mais alto, isso daí vira impraticável. Então, a população está pensando na sua conta no dia a dia, tem que pensar, isso é muito importante, mas não está vendo no que isso vai afetar no próprio desenvolvimento da nossa região. Agora, esse impacto, digamos assim, mais individual, mais dentro das famílias, não é só na conta de energia, né? Daqui a pouco vai estar apertando o supermercado, enfim, gastos com escola para quem tem filhos. Combustível, né? Vamos lembrar aí que energia, quando a gente fala, petróleo é uma forma de energia, né? O combustível, todos esses, eles afetam o preço final de basicamente todos os produtos. Então, um supermercado precisa de energia elétrica, obviamente ele vai aumentar seus preços. A padaria precisa de energia elétrica, obviamente vai ter que aumentar seus preços. E assim vai em cadeia, ou seja, não tem nenhum negócio que dependa de energia elétrica que não vá aumentar seu preço. E isso vai impactar no bolso de uma população que a gente tem que lembrar, é uma das populações com uma das menores rendas per capita do Brasil. Então, é duplamente, vamos dizer assim, cruel para o nosso bolso. Nós ganhamos muito pouco e temos um aumento que não tem nem como descrever. Então, é um impacto de todos os lados. Agora, como é feito esse cálculo para que a população entenda? Por que, como você mesmo falou, nunca houve um aumento tão grande, tão significativo dessa forma? Então, como é feito esse cálculo para que haja, de fato, esse aumento? Olha, na verdade, isso daí, para mim e para outros que estão tentando analisar, está um grande mistério. Porque se de um lado a concessionária diz que esse aumento está dentro da planilha de custo que foi aprovada, que é negociada e que é em cima dessa planilha que ela pediu o aumento. A própria agência reguladora, que é a ANEEL, diz que deu aumento porque isso está dentro da planilha de custo. Nós temos que ver por que essa planilha permite um aumento dessa forma. Do outro lado, o poder público diz que está errado, que precisa investigar. Eu acho que isso é uma questão muito simples até. Se está dentro de uma planilha de custo, porque foi uma privatização que previa essa planilha, ou um repasse, porque antes a primeira concessionária era um grupo de fora, o Grupo Rede, que repassou. E, digamos, foi autorizado que o grupo que adquiriu tivesse essa planilha, vamos saber por que ela existe e quem autorizou, porque ela é absurda. Se ela não existe, não tem nem o que questionar, é não aplicar. Então, o que acontece é que muitas vozes falam, inclusive o poder público em diversas esferas, mas ninguém chega e diz, não, vamos sentar aqui. Foi baseado numa planilha? Vamos ver. Quem autorizou essa planilha? Nada dessa forma existe sem haver uma documentação. Porque é muito estranho, um absurdo, uma energia subir dessa forma, colocar-se uma justificativa que nunca vem a público, né? Visualmente, ninguém encontra isso. E quando o poder público questiona,
questiona, mas também não apresenta nenhuma justificativa para o não aumento. Então fica um pouco de mais jogo de palavras do que de ações efetivas, porque quem paga a conta no final da história é a população. No caso, deveria haver mais transparência nesse processo todo, o que não existiu e ainda não existe. Não existe transparência, a meu ver, no nível que deveria existir. Na verdade, não tem, eu acho que nenhuma, né? Transparência nenhuma, porque transparência não é falar o porquê, é mostrar e apresentar justificativa. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista sobre um assunto que é pertinente, tem a ver com esse. A Petrobras tem uma dívida, tem uma conta a cobrar da Eletrobras, né, muito grande. Porque a Petrobras fornece petróleo, combustível para a Eletrobras, para gerar energia nas termoelétricas, que é um absurdo, mas tem muito. E o cidadão que dava a entrevista dizia, não, e esta dívida existe porque a região norte não gera energia suficiente e depende da termoelétrica. Isso é um absurdo. E a região norte, vamos dizer, as vozes, o poder público da região norte, com certeza ouviu isso e ouviu calado, porque é um absurdo. Nós temos energia, é fato que cidades como Manaus e Macapá dependem de termoelétrica, o que é um absurdo, porque a região norte gera energia, manda para o Nordeste, que também gera energia, que manda para o Sudeste. E nós, que geramos a maior parte da energia, estamos usando termoelétricas e somos colocados como os responsáveis por uma dívida absurda, né, em valor da Petrobras com a Eletrobras, e somos colocados como os poluidores, porque a termoelétrica é um absurdo de como ela polui, ela degrada, ela é ruim. Mas nós que geramos energia. Então falta esse conjunto de, vamos dizer assim, de parlamentares mesmo da região norte, Pará, Amazonas, todos. Cada estado tem 3 senadores, Pará tem 22, 23 deputados federais, o Amazonas tem também um bocado. Eles se juntaram e disseram, não, peraí, vamos movimentar, vamos inverter essa ordem, porque é muito colocado como uma locomotiva, né? São Paulo é locomotiva e nós vamos a reboque. Na verdade é o contrário. Nós somos uma locomotiva, mas que está colocada no final do trem. Nós geramos a energia para essa movimentação, mas ficamos no fim da fila na hora dos benefícios. Isso tudo impacta também quando a gente vê um aumento de 34%. Pedro Loureiro, muito obrigada por suas informações. Lembrando que Pedro Loureiro está conosco todas as terças-feiras, por isso quem quiser sugerir temas, participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam no município de Cachoeira do Piriá, no Nordeste paraense, mais de 18 metros cúbicos de madeira serrada. Segundo a PRF, a madeira estava sendo transportada ilegalmente em um caminhão que seguia de Tucuruí para São Luís do Maranhão. O caminhão e a carga foram apreendidos e encaminhados à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Maranhão, onde foram aplicadas as medidas legais cabíveis contra o crime ambiental. Diariamente, o Centro Integrado de Operações de Belém, o CIOP, recebe cerca de 16 mil ligações de emergência. Dessas, mais de 4 mil são trotes. Fazer trote é uma ação criminosa que traz prejuízos econômicos e sociais. O visor do computador que monitora o atendimento mostra que as ligações não param. São cerca de 4 mil chamadas recebidas por turno e cada ligação requer atenção, paciência e detalhes que devem ser observados por esses profissionais. Bom dia. Qual é o seu nome, senhora? Bom dia. Eles estavam short tactel, short jeans. A central de atendimento do CIOP é toda planejada para atender com eficiência os cidadãos que precisam de ajuda. Nós temos aqui no CIOP, que ele é dividido em 3 partes, como vocês estão vendo aqui. A primeira parte deles é o nosso call center, que é a chamada, o recebimento de chamadas que vem, o cidadão está na rua, quando tem algum tipo de crime, sofre uma ação de um marginal, ele liga para cá e pede imediato o apoio do sistema de segurança. Essa segunda parte aqui é o nosso despacho, onde a chamada que é gerada aqui, ela é encaminhada para o despacho para ser despachada a viatura que está na rua para atender a ocorrência e, ao final, o nosso monitoramento de imagens. Mas não basta apenas o aparato tecnológico ou profissionais qualificados para o atendimento efetivo das pessoas. O número 190 recebe trotes, o que dificulta o trabalho. Quando alguém passa um trote para cá, ele aciona todo este sistema.
né, do despachante, o call center, ele ocupa um canal. Naquele momento que ele está passando o trote, alguém pode estar precisando ser atendido e não vai conseguir, porque nós temos um limite, né, de 20 atendentes. Então, se tiver uma 21ª chamada, ela vai ficar em espera. Em média, o CIOP recebe por dia cerca de 4.000 ligações de emergência, que são, na verdade, trotes. E o mais agravante, a maioria deles é feita por estudantes. Que nós temos hoje uma grande parceria com a SEDUC, já com uma campanha voltada à prevenção de trotes, onde nós esperamos sensibilizar o aluno da rede pública, né, e também da rede privada no futuro, para que ele saiba, primeiro, que não deve passar trote, e também que ele convença aqueles amigos e quem está nas proximidades para que se evite esse tipo de prática. Se você notar nossos números, o mês de julho você tem redução. Por quê? Porque as escolas não estão funcionando. Quando a ligação é feita de telefone fixo, é possível monitorá-la. O CIOP já chegou a contabilizar 900 trotes feitos por uma única pessoa em um mês. Essa pessoa foi notificada e as chamadas diminuíram. A nossa maior dificuldade no celular é justamente a questão do cadastro. Nós tínhamos uma dificuldade porque se havia um entendimento de que caracterizava a quebra de sigilo o fornecimento desses dados. Porque nós já temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal que diz que esses dados, identificados de propriedade e endereço, não caracteriza quebra de sigilo. Hoje o delegado de polícia, ele pode, de imediato, solicitar às operadoras e elas são obrigadas a fornecer. Esse trabalho já está sendo feito. Em São Paulo, por exemplo, o cidadão foi condenado a pagar R$35 mil. Aqui no Pará, nós já encaminhamos uma proposta à SEGUP para que seja de um projeto de lei estabelecendo multa para quem praça trote, certo? Porque eu acredito que uma das maneiras que nós teremos realmente para evitar isso é penalizar as pessoas pecuniariamente. Aqui trabalham diversos órgãos em parceria, como as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Instituto Evandro Chagas, entre outros, para atender às demandas específicas. As ligações falsas prejudicam o atendimento e podem fazer vítimas. Então é necessário que se tenha essa exata consciência que o primeiro prejuízo, quando você está passando o trote, você pode ser vítima de ou seu parente, ou seu amigo, ser vítima de um assaltante, naquele momento que ele aciona o centro, ele não vai conseguir. Segundo, nós temos gastos nisso, porque o sistema é pago, o atendente é pago, o despachante é pago, a viatura consome combustível. Se nós quantificássemos aí que cada trote custasse 1 litro de gasolina para o sistema, nós teríamos um prejuízo aí em mais de R$4 milhões por ano. Dinheiro que poderia ser usado com outras coisas, porque são dinheiros nossos, é do próprio Estado que está indo. O Instituto Federal do Maranhão divulgou o edital de processo seletivo para o preenchimento de mais de 4.000 vagas para 39 cursos da educação profissional técnica de nível médio. As inscrições devem ser feitas entre 10 e 30 de setembro pelo site www.ifma.edu.br. A taxa de inscrição é de R$20. As vagas são destinadas a cursos em 19 cidades maranhenses. Em São Luís, há vagas nos campings do Centro Histórico, Maracanã e Monte Castelo. Os locais de realização das provas e a relação nominal dos candidatos inscritos serão divulgados a partir do dia 10 de novembro, no site do IFMA e nas portarias dos campings. As provas serão aplicadas no dia 30 de novembro. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Itaituba, no Pará, o tempo ficará nublado. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 35. Em Santana, no estado do Amapá, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 29 graus. Em Alenquer, no Pará, o tempo será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. Produtores do Amapá e da Guiana Francesa participam até o dia 15 de agosto de um intercâmbio voltado para técnicas de agricultura orgânica.
O evento é promovido pela Embrapa através do projeto Interagindo e tem o objetivo de partilhar experiências bem-sucedidas na área da agricultura entre os dois países. Durante o intercâmbio, os produtores passarão por ensinamentos teóricos relacionados à fertilização do solo, adequação da adubação para horticulturas e controle biológico de pragas. Eles também visitarão áreas de plantações no interior de Macapá. E você acompanha ainda nesta edição. Catedral de Belém inicia a campanha para a manutenção do prédio. Monumentos memorizam a história da capital paraense. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de trabalho e emprego. O setor da indústria registrou aumento no número de empregos formal pelo terceiro mês consecutivo no estado do Pará, segundo dados do DIEESE. O estudo foi realizado com base em informações do Ministério do Trabalho e dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mesmo período, em 2013, a situação foi inversa e a indústria paraense apresentou recuo de empregos formais. O estudo também mostrou que no mês de junho, no setor da indústria de transformação, a maioria dos estados da região norte apresentou saldo positivo de empregos formais. O estado do Pará poderá criar mais 21 novos municípios em projeto aprovado pelo Senado Federal. O Senado Federal aprovou um novo projeto de lei para a criação de pelo menos 200 novos municípios no Brasil. Somente na Assembleia Legislativa do Pará tramitam mais de 50 propostas, entre elas a emancipação do distrito de Coraci, em Belém, com mais de 400 mil habitantes, e de Castelo dos Sonhos, que está distante mais de 1.000 quilômetros da sede, em Altamira. O projeto estabelece critérios de viabilidade financeira, população mínima de 6 mil habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12 mil no Nordeste e 20 mil no Sul e no Sudeste, e regras para a consulta à população por meio de plebiscito. O projeto proíbe a criação de municípios em áreas de reservas indígenas ou de preservação ambiental em áreas da União. No Pará, a expectativa é que sejam criados 21 novos municípios, passando dos atuais 144 para 165. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil recebeu a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2014. A homenagem foi prestada pelo Tribunal Superior do Trabalho e deve-se às atividades desenvolvidas pela CNBB através das pastorais da terra e da criança e pela realização da campanha da fraternidade sobre o tráfico humano. A condecoração foi entregue pelo presidente do TSE, ministro Antônio José de Barros Levenhagem, ao arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, cardeal Raimundo Damasceno Assis. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída em 1970 com o objetivo de premiar personalidades e instituições que se destacam na justiça do trabalho, no direito e na sociedade. E vamos falar da Igreja de Belém. A Catedral Metropolitana de Belém iniciou uma campanha para a realização dos serviços de manutenção do prédio. Imponente e acolhedora, a Catedral Metropolitana de Belém é uma das igrejas mais bonitas do Brasil e parte integrante do complexo histórico e religioso da Cidade Velha, o Feliz Lusitânia. Começou a ser construída no ano de 1748 e foi concluída em 1782, com toques neoclássicos e barrocos. A Igreja da Sé é sede da Arquidiocese de Belém desde 1906 e parte importante do Círio de Nazaré. Após vários anos sem que fosse submetida a medidas sérias de conservação, o que deteriorou bastante alguns de seus aspectos estruturais e artísticos, a Catedral Metropolitana de Belém foi, enfim, submetida à restauração em 2005, sendo reaberta ao público no dia 1º de setembro de 2009. Para manter a restauração, a Igreja da Sé lançou uma campanha. Temos já vários pontos em que ela precisa ser conservada e manter a beleza. Então vamos começar agora pelo telhado. O telhado necessita deste reparo. Não é nada que corra perigo, como já saiu em algumas reportagens, não.
é uma manutenção no telhado, mas que custa alto, é um custo alto realmente de andaime, de segurança, de retelhamento, e isso exige um cuidado. Depois nós vamos passar para a fachada da catedral. Estamos precisando da iluminação, um reparo completo da iluminação. Vamos buscar parceria para a pintura da fachada da catedral, a reposição da cruz do frontal, que o ano passado, em virtude de uma grande chuva e um vento forte, ela caiu. Então, reconduzi-la no local que é próprio dela. E todos esses trabalhos exigem um custo muito alto. Há 5 anos, a Catedral de Belém foi entregue à população após um período de restauro, mas o tempo, aliado a fatores climáticos e ambientais, torna necessárias as obras de manutenção desse grande espaço, um compromisso que pode ser assumido por todos. É um trabalho que a gente pensa em ter a participação da comunidade colaborando, doando, pois além de ser alto o custo desse trabalho, tem também essa questão da comunidade sentir-se responsável também pela manutenção. Qualquer pessoa pode participar desta campanha e conhecer um pouco mais sobre a história da Catedral de Belém. O nosso interesse é que a pessoa venha diretamente na catedral, para ela sentir, acompanhar e sentir participante. Aqui está a minha colaboração. É fácil você ir de casa, fazer um depósito direto no banco e ficar só assistindo de longe. Não queremos colocar no empecilho, mas o nosso objetivo é trazer, conversar, sentir, levar uma lembrança da catedral, ter esse contato, esse afeto, contato direto. E agora nós vamos falar do Círio de Nazaré 2014. 14 ruas de Belém que têm grande fluxo de veículos e pedestres receberão uma nova iluminação, entre elas os que compõem o percurso do Círio, como a Boulevard Castilho França, Marechal Hermes, Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, os trabalhos terão início nesta sexta-feira. Segundo a CEURB, as luminárias existentes de vapor de sódio na cor amarela serão substituídas por lâmpadas de vapor metálico com bulbo cerâmico, que tem maior durabilidade e estabilidade de cores e 25% a mais de luminosidade. As outras avenidas que serão atendidas são a Roberto Camillier, Marquês de Herval, Pedro Miranda, Doca de Souza Franco e Governador José Malcher. E agora nós vamos falar de música. A Fundação Curro Velho abriu hoje as inscrições para a programação do segundo semestre do projeto Choro do Pará. 4 oficinas serão ofertadas este mês em Belém: cavaquinho, violão, percussão e instrumentos solo. As inscrições são gratuitas, mas os candidatos devem saber tocar os instrumentos. Todas as oficinas serão ministradas às sextas-feiras e aos sábados, entre 16 e 19 horas, na Casa da Linguagem, no período de 22 de agosto a 27 de setembro. Informações pelo telefone 3230 1835. Ontem vimos a primeira parte da reportagem sobre os monumentos que revelam e memorizam os marcos históricos da cidade de Belém. Esses monumentos estão espalhados por toda a capital paraense. Na reportagem de hoje, vamos continuar conhecendo os feitos históricos e as personagens que construíram a vida da cidade. Oriundas da Europa do século XVIII, XIX ou XX, os monumentos compõem a cena urbana de Belém. O Pero Teixeira faz parte de um projeto de ocupação da Amazônia, né? Quando Francisco Caldeira Castelo Branco vem para cá e funda, onde nós estamos, que é o Forte do Presépio, o Pero Teixeira tem uma importância diferenciada, que é a partir daqui que ele conquista o resto do Amazonas.
né? Então Belém é um vetor de crescimento no sentido das águas para o norte do Brasil, que naquele período específico precisava ser ocupado em virtude das invasões estrangeiras, principalmente espanholas, francesas e inglesas. Para mim, um dos marcos mais bonitos, né? Um dos monumentos mais importantes, que é o monumento ao General Gurjão. Ele está muito próximo da gente na Praça Pedro II, Dom Pedro II, e o paraense de Belém, o paraense do interior que vier a essa praça vai perceber a beleza na construção da imagem da Guerra do Paraguai. Os leões significando a força, né, a vitória, além da força, a Marte, que é a guerra, todo o ornamento da própria batalha que o General Gurjão trava e acaba falecendo, a imagem do General Gurjão lá em cima com um pé na frente com uma espada na mão, nos remonta uma tradição que não é mais possível ver hoje, que é a noção de nacionalidade ligada ao monumento, né? Mais do que, na minha percepção, mais do que o Frei Caetano Brandão, mais do que outros, essa guarda uma memória de Belém do século XIX, né? De uma guerra que dá identidade para o Brasil. Na verdade, a história do Frei Caetano Brandão remonta ao século XVIII, então não é necessariamente o período dessa estátua. Ele é o 4º bispo do Pará, nomeado pela Dona Maria I, e vem para cá e tem uma ação muito importante em relação à ocupação da Casa da Piedade, que era para ajudar a população pobre para cá. E marca a história do Pará muito profundamente, né? Então, depois da morte do Frei Caetano Brandão, se ficou o seu mito, né? a sua história. E quando chegou o século XIX, no final do século XIX, no período do intendente Antônio Lemos, decide-se então fazer uma estátua, que é essa, num projeto de 1899, e que tem um dado bastante curioso, que ela é feita pelo De Angelis, que é o indivíduo que vai criar toda a panária, todos os panos do Teatro da Paz. Bastante interessante. Quando cria-se o projeto do De Angelis, manda para execução na Europa, para a Itália, e o De Angelis morre. E aí fica para o seu sócio e amigo de Caprese, que ele vai executar o projeto final com as linhas do De Angelis e manda finalmente para fazer a estátua do formato que nós temos agora. As fontes têm uma história em particular em relação às histórias brasileiras, a história do Brasil e a história de Belém. Normalmente a fonte de captação de água nas outras cidades, como no Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, elas são fontes que nascem da cidade e vão alimentar uma pequena praça onde as pessoas vão buscar água. Belém não precisa disso, porque Belém tem um rio, né? Então as nossas fontes não eram necessariamente para buscar água, mas para embelezamento das cidades, né? E aí no período da Belle Époque, no período do Antônio Lemos, o que acontece? Ele decide fazer ao lado posterior da Praça Paulo João Coelho, que é a Praça da República, ele decide fazer o Chafariz das Sereias, e que é um encantamento. Se você for buscar na internet, buscar em livros, a quantidade de pessoas que tiravam fotos ali na frente é muito grande, né? E ela remonta uma tradição também do período republicano, que é fazer essas estátuas em bronze. Só que de lá é muito bonito, né? Toda a dinâmica do corpo das sereias, de onde sai a água, de onde entrava, é muito bonito. Os monumentos que marcam a cidade do período Antônio Lemos são dos monumentos do período no projeto da Praça da República em diante. Aqueles projetos são projetos da Belle Époque. Esses vão até aqui, né? Preservar isso é preservar não só a geografia, mas a história da cidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!